Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Boa noite, minha gente. Que a paz esteja com todos, amém? Vim correndo e cheguei a tempo. Saí do Tatuapé às 6h20. Vim correndo, eu falei, eu tenho que chegar a tempo, porque semana passada eu falei que ia te ensinar os princípios da oração para ela se tornar eficaz na vida de um discípulo. Então, pega a Bíblia Sagrada, pega a palavra de Deus, vamos já aprender esses princípios, você já louvou. Então vamos lá, pega a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 24, e assim que você encontrar, pode abaixar um pouco na igreja para mim, por favor. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49, e assim que você encontrar, diga graças a Deus. Fácil de encontrar. Semana passada nós aprendemos no caminho do discípulo que o discípulo tem que ser uma pessoa que ora. Diga, o discípulo tem que orar no mínimo 1 hora. Treinou essa semana que passou? Pastor, essa semana acho que eu não orei nem meia hora. Então tem alguma coisa errada. O discípulo tem que orar no mínimo 1 hora. Jesus disse, não podeis vigiar comigo 1 hora. Então vai treinando, começa com 10, 20, 30, 40, 50, 60 e aí você vai aumentando, até você criar um hábito de oração. E o que acontece quando você cria esse hábito de oração? Quando você começa a orar constantemente, olha o que ocorre aqui, Jesus deu uma ordem. Lucas 24, versículo 49, posso ler? Está escrito assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? De poder. Vou ler mais uma vez o verso 49. E eis que sobre vós, sobre os discípulos, envio a promessa de meu Pai. Veja que esta promessa é para quem é o quê? Discípulo. Quem não se torna discípulo não está debaixo dessa promessa. Essa promessa é para quem se candidata a se tornar um discípulo de Jesus, que ora. Então ele diz, então sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai. Olha só, ficai, permaneçam, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém, igreja? Eu leio agora e você repete comigo no bom som e alta voz. Vamos lá. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quem crê nessa ordem de Jesus aqui? Então você que é discípulo de Jesus, solte aí, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos usar as mãos para dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e glorifique essa palavra. Vai dizendo, Senhor, eu quero hoje ser revestido de poder, eu quero receber a unção do Senhor, eu quero ser capacitado por Ti. Então vai agora clamando, vai glorificando essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada agora e nós queremos ouvir da Tua voz e do Teu Espírito. Então tome o Teu lugar de honra, fale conosco nessa noite, envie a Tua palavra com virtude, poder e autoridade, e que a Tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se assentar por gentileza. Jesus está sendo assunto aos céus. Jesus, ele vai ser agora tomado nas nuvens dos céus e vai voltar para a presença do Pai, vai voltar para onde no princípio ele estava. E ele reúne uma quantidade significativa de discípulos. Ali
no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém. Ele está no Monte das Oliveiras, então ele reúne cerca de 500 discípulos, 500 pessoas que viram ele ser assunto aos céus. Paulo disse isso aqui na carta dele aos Coríntios, capítulo de número 15. Vá comigo. Capítulo 15, versículo de número 6. Olha só, a quantidade de discípulos que estavam no Monte das Oliveiras, naquele momento em que ele dá essa ordem: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você vai perceber logo então que nem todo mundo que se diz discípulo é obediente ao que o mestre diz. Olha só, vamos lá. Depois visto foi uma vez por mais de 500 irmãos, olha só, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, alguns já morreram. Então Jesus, depois de ressuscitar dentre os mortos, ele aparece aos 12 e depois, pela última vez, a 500 irmãos. E Paulo diz, e desses 500, a maior parte, quando ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo diz, a maior parte deles já até morreram, nem vive mais, mas eles foram testemunhas vivas da ascensão e ressurreição do nosso Senhor, e eles receberam as últimas instruções, que foi esta aqui que nós lemos em Lucas 24, 49, olha, volta comigo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, para você entender o que ele está dizendo, logo após a Páscoa. Então tem a Páscoa, ele ressuscita 3 dias no domingo de Páscoa, e durante esses 40 dias e 40 noites, ele vai ficar aparecendo e discipulando os discípulos na Galileia. Depois chamou Pedro e perguntou para Pedro se Pedro amava realmente a Jesus, e Pedro disse, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai ficar no espaço de 40 dias, comendo e bebendo com os discípulos. Então são 40 dias que ele permanece na terra ressurreto, mais 3 dias do sepultamento, são 43 dias. De Páscoa até Pentecostes, você tem que contar 50 dias, que é a próxima festa. Então, da ressurreição da Páscoa de Cristo, da morte e ressurreição, até o dia de Pentecoste, são 50 dias. Por isso que é chamado de Pentecoste, que é no 50º dia, celebra-se Pentecoste, onde toda a nação, após Páscoa, volta novamente para Jerusalém, para celebrar o recebimento da palavra de Deus, a Torá, no deserto. Quando eles saíram do deserto e foi no Monte Sinai, Deus deu o mandamento para eles. Então, 50 dias depois da Páscoa, Deus se manifestou no Monte Sinai e deu as tábuas dos 10 mandamentos. Então é celebrada Pentecoste. Então Jesus, no 43º dia, dá uma ordem aos discípulos, dizendo, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, vocês vão ficar mais 7 dias orando no cenáculo, reunidos, clamando ao Pai, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, vocês irão receber a promessa de meu Pai. Então Jesus dá essa ordem, olha só, capítulo de número 24, versículo de número 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então aquele grupo de 500 que viram
à ascensão de Cristo, parte deles obedeceram e foram para Jerusalém. E entrando em Jerusalém, eles entram no cenáculo e vão ficar orando e buscando a face de Deus. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos. Vá comigo no livro de Atos, que você vai ver cumprimento dessa palavra. Livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, Jesus dando essa mesma ordem aqui, no capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 3. Vamos ler o 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, seus discípulos, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então 40 dias que ele apareceu, mais 3 da crucificação e ressurreição, 43. Faltam então 7 dias para cumprir Pentecoste. E aí Jesus está no Monte das Oliveiras, dando esse mandamento para os discípulos, dizendo: permaneça em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder, falando do que respeita ao reino dos céus. Estando com eles, Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então ele disse: vocês devem permanecer na cidade de Jerusalém. Vocês não devem voltar para Galiléia e nem fazer absolutamente nada. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém. Daqui 7 dias será Pentecoste. E então vocês irão receber a promessa de meu Pai. Olha só no verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, daqui 7 dias vai acontecer a festa de Pentecoste. E vocês irão receber o dom de Deus. Vocês irão receber o revestimento de poder. Então, olha, acompanhe o raciocínio comigo. Foram quantos que ouviram? 500 a ordem. 500 pessoas estavam ali no Monte das Oliveiras, vendo ele ser assunto aos céus. 1 Coríntios 15, 6. Durante 40 dias ele ficou discipulando esses mesmos, aparecendo para um, falando com outro. Depois de 43 dias ele é assunto aos céus. Mas antes ele deu essa ordem: então vocês devem ficar aqui em Jerusalém. E aí alguns discípulos disseram: Senhor, o Senhor vai restaurar a nação agora? Eles estavam preocupados com o que iria acontecer com Jerusalém e com o reino de Israel. Então eles estavam querendo saber se Jesus ia restaurar, o que ele ia fazer. Olha aqui no verso 6. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É agora que o Senhor vai resolver os nossos problemas físicos? É agora que o Senhor vai solucionar o problema político, econômico da nossa nação? Esses discípulos que recebeu ordem de ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, eles não estão preocupados ainda com a questão da oração e nem preocupados em receber a presença de Deus. Eles estão preocupados em primeiro o quê? Que os seus problemas pessoais e nacionais sejam resolvidos. 500 pessoas e partes daqueles que haviam se reunidos estão preocupados com uma coisa: a restauração da nação. Estão preocupados com o que Jesus irá fazer com a nação e o que Jesus vai fazer por eles e pelo povo. Mas Jesus está dizendo para eles: não,
Eu não estou preocupado com a questão da nação de Israel. Não estou preocupado com a estrutura política, econômica e religiosa da nação. Eu estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com a vida de cada um. Porque se vocês não forem revestidos de poder, se vocês não receberem essa unção que vai vir sobre vocês, vocês não vão permanecer. Não adianta a cidade restaurada, a nação restaurada, tudo restaurado, se vocês não estiverem restaurados. Não adianta Deus te dar casa, comida, bebida, te dar um bom marido, uma boa esposa, uma boa família, se você primeiro não estiver restaurado no seu espírito e na sua alma. Então Jesus, durante 3 anos e meio, estava trabalhando aonde? Na alma e no espírito daqueles discípulos, para que eles fossem transformados de dentro para fora. Mas ainda eles continuam com a mentalidade: nós precisamos resolver os problemas nacionalistas nossos. Nós precisamos tirar Herodes, precisamos tirar Pilatos, precisamos destronar todos aqueles que estão dominando Israel e estabelecer o reino de Deus. Jesus disse: não é isso com que vocês têm que se preocupar. Qual é a preocupação que os discípulos têm que ter? Versículo 7. Disse-lhe Jesus, não vos pertence, aí Jesus teve que dar uma bronca nos discípulos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Um português bem claro para você entender: não é da conta de vocês, isso não é assunto da competência de vocês. Vocês não têm que estar preocupados com isso. Vocês têm que estar preocupados com uma coisa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus disse: vocês têm que orar daqui para frente. Daqui em diante vocês vão ficar orando, até que do alto vocês recebam revestimento de poder. Vocês não vão sair por aí pregando, vocês não vão sair por aí pondo a mão sobre ninguém, vocês não vão sair por aí fazendo a obra, vocês não vão sair por aí testemunhando nada e fazendo nada, sem antes primeiro receber o revestimento de poder, a unção de Deus que vai vir sobre vós. Amados, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que aprender a orar, até se revestir do poder de Deus. Por que as pessoas não são revestidas de poder e não recebem a virtude do Espírito Santo que para vir sobre elas? E é uma promessa de Deus. Porque elas não oram. Elas não querem ter uma vida de oração. Jesus agora já ensinou esses discípulos a orarem. Mateus capítulo 9. Quando vocês orarem, orareis assim. São homens que desde pequeno aprendem que o dever de todo homem que serve a Deus é oração. Só que eles querem a facilidade do reino sem orar. O Senhor tem que já intervir em alguma coisa. Não, vocês vão ter que orar. Vocês vão ter que fazer o seguinte: buscar a minha face até encontrar. E vocês terão daqui alguns dias para vocês fazerem isso, porque não muito poucos, daqui alguns dias, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, vocês terão dias para estarem orando, vocês terão um tempo para se concentrar na oração, na busca a Deus, se conectar com Deus. E vocês terão esse tempo, e quando esse tempo de espera, de oração, de súplica, de clamor, chegar no ápice, e a oração de vocês chegarem na presença de Deus, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre vós. Então vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de quê? De poder. E aí Jesus foi assunto aos céus. Jesus é elevado aos céus, desaparece, e aí, primeiro dia,
começam a orar, estão em Jerusalém, eles estão num cenáculo, eles vão para um lugar onde participaram da última Santa Ceia, eles entram naquele lugar que foi palco da última ceia há 43 dias atrás, eles estão ali nos cenáculos reunidos, orando, conversando, tratando dos assuntos concernentes ao reino dos céus, vão substituir Judas por Matatias, vão escolher o 12º apóstolo, porque Judas se suicidou e precisava substituir Judas. Então eles fizeram uma escolha, lançaram sorte e caiu sobre Matatias e foi substituto de Judas. Mas tinha dias de oração, porque Pentecoste ainda seria 7 dias depois. E aí eles estão ali. Daqui a pouco um desiste da oração e diz: vou ter que trabalhar. Nada. Segundo dia, nada do poder de Deus. A gente já está orando há 3 dias, Pedro, Mateus. A gente estamos orando aqui, Pedro, e cadê? Ele falou que não muito depois desses dias nós receberíamos a virtude do Espírito, e nós já estamos aqui em Jerusalém há 3 dias, e temos família, temos casa na Galileia, temos afazeres, a gente não tem mais tempo de ficar aqui orando, a gente vai ficar orando aqui até quando? E ele não cumpre a promessa que disse. 4º dia, nada de virtude do Espírito, nada de poder. 5º dia, nada, mas tem que continuar orando, porque Jesus contou uma parábola em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre, sem cessar, sem nunca desfalecer. E Jesus orava incessantemente. Jesus sempre orou, por isso que ele recebeu a virtude do Espírito e não deixou de orar. Inclusive depois que recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites. E quando ele volta depois de 40 dias e 40 noites de oração, ele vai para Nazaré, entra na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor Yahvé é sobre mim, pois me ungiu, me capacitou, derramou virtude sobre mim para realizar curas, sinais, prodígios, maravilhas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus não está dando uma instrução aos discípulos de algo que ele não fez. Ele está dizendo: vocês precisam orar, vocês precisam buscar a Deus, vocês precisam ter intimidade com o Pai através da oração, para que a virtude do Espírito Santo venha capacitar vocês. Porque foi assim com Jesus, após se batizar nas águas, diz no Evangelho de Lucas, vai lá para que você veja, que Jesus passou por esse processo, e muita gente está querendo pular esse processo no reino dos céus, amados. Tem gente que quer pregar, quer fazer a obra, mas não quer ter vida de oração, pensa que é só abrir a Bíblia e falar. Ser testemunha é só abrir a boca e falar. Sem oração, sem comunhão, sem jejum, sem vida com Deus. Não tem como. Jesus, ao se batizar, saindo da água, veio o Espírito sobre ele. Olha só aqui, capítulo de número 4, versículo 1, quando ele é batizado nas águas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve o quê? Fome. Então veja que Jesus vai passar 40 dias no deserto em jejum, em oração. Para que isso? Para receber virtude de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Quando ele se batiza nas águas, o que diz o texto em Mateus? Que veio algo parecendo com a pomba que repousou sobre ele e que dizia: eis o meu filho amado em quem me compraz. Que era a presença do Espírito ali, testificando no batismo. Então Jesus foi gerado pelo Espírito, batizou, o Espírito veio sobre ele. E mesmo assim ele, sendo gerado do Espírito, olha só, amados, sendo gerado pelo Espírito no ventre da Maria, nasce pela virtude do Espírito, se batiza e recebe o Espírito de Deus, e olha só, havia necessidade dele orar? Havia necessidade dele jejuar, sendo ele o próprio Deus? Mas o que ele disse?
no que nós lemos semana passada no Evangelho de Lucas, quando ele estava no Getsemane orando e orou intensamente que suou gota de sangue? Vigiai, orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não aguenta, você vai ceder a ela. E veja que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como que ele vai suportar a tentação e não ceder à tentação? Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está revestido de virtude. Ele está tão tomado de virtude porque ele está nessa comunhão profunda com o Pai, de oração, de jejum, de súplica. Então ele não sente o corpo se debilitar naqueles 40 dias. Somente no 40º dia que ele sente fome. Como é que um corpo físico suporta 40 dias sem alimentação? O máximo que você vai aguentar é uns 3, 4 dias sem se alimentar. E olhe lá, você deve se sucumbir-se. No 4º, 5º dia você já está com um problema de déficit de vitamina no corpo e o teu corpo já está entrando em colapso. Como é que Jesus consegue subjugar a carne? A presença de Deus, a vida de oração que ele tem. Lembra que Moisés também subiu ao monte e ficou 40 dias sem comer e sem beber? E quando desceu ainda do monte, o seu rosto brilhava, que ninguém poderia ver. Tiveram que colocar um véu no rosto de Moisés. Porque quando você ora, quando você entra em comunhão com Deus, a tua carne é subjugada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então teu corpo se torna uma outra estrutura, porque ele é dominado por força espiritual divina, que vem de Deus sobre você. Por isso que você precisa jejuar. Para quê? Para elevar a sua alma a um patamar de espiritualidade. Se você não ora, você não consegue transcender. Se você não ora, você não leva a sua alma para a sala do trono. Que a única maneira de você transcender no mundo espiritual é através da oração. Não há mágica, não há palavras cabalísticas, não existe fórmula para chegar na presença de Deus. Para chegar na sala do trono é através do jejum e da oração. E quando você jejua e ora e permanece, fica em Jerusalém, na presença de Deus, buscando Ele, então Ele libera o poder e a virtude dEle que recai sobre a tua vida. E quando esse poder recai sobre a tua vida, você que bebia já não tem mais vontade de beber, você que usava já não tem mais vontade de usar, a pessoa que se prostituía já não tem mais vontade de se prostituir, a pessoa que roubava já não tem mais vontade de roubar, porque a carne, o desejo da carne é subjugado, e agora a unção de Deus é que permanece na tua vida, te dando força, te fortificando, te dando inteligência, te dando sabedoria, te capacitando e te fazendo um homem e uma mulher mais do que vencedor e vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para suportar todas as lutas e aflições desse tempo presente. Senão você vai desistir muito rápido da tua fé. Porque as pessoas estão sempre se queixando que estão fracas na fé, que estão sem ânimo para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia. Porque falta esse princípio, ficar em Jerusalém é orar, até que do alto seja revestido de poder. Eu não posso sair por aí dando ordens a espíritos malignos. Eu não posso sair por aí falando em nome de Jesus se eu não busquei uma vida de oração e não receber a virtude do Espírito Santo. Jesus, ele fez esse princípio. 40 dias depois ele volta e vai para Nazaré. Olha o que ele diz no capítulo de número 4. Volta comigo lá. 40 dias depois. Então, pela virtude do Espírito, ou seja, quem começa a guiar a vida da pessoa que ora é quem? O Espírito Santo. Quem ora e quem tem vida de oração, o Espírito Santo começa a guiar a vida dele. Carta de Paulo aos Romanos: aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. As tuas decisões, os teus impulsos, as tuas vontades, é tudo agora
pelo Espírito de Deus na sua vida. É a virtude do Espírito que começa a te guiar. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E aí, no dia de sábado, ele entra na sinagoga para adorar a Deus, para orar, porque dia de sábado na sinagoga se faz o quê? Ouve a palavra e faz oração. O que Jesus vai fazer no dia de sábado? Ouvir a palavra e orar. Aí a gente fala para a pessoa, olha, vem para o culto ouvir a palavra, vem para a oração. A pessoa, não preciso não. Aí daqui a pouco as coisas começam a dar tudo errado na vida da pessoa, ela começou a negligenciar a vida dela de oração. Ela começou a negligenciar a vida dela de servir a só Deus. Então ela começa a tomar decisões erradas, pensamentos errados, começa a ter uma visão equivocada da vida, porque a pessoa, ela perdeu esse costume. Ela já não cria mais o hábito de ouvir a palavra e nem ir ao culto para orar. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa não quer nem chegar na igreja. Não, chega lá, eles ficam orando 1 hora, meia hora, Deus me livre. Então, e a palavra? A palavra é interminável, parece que o pastor perdeu a noção do tempo, ele prega sem parar. E olha que eu não prego igual Paulo, né? Porque Paulo pregou até o rapaz cochilar da janela e cair e morrer. Passou a noite toda aí, Paulo foi lá ver o rapaz, não morreu não, está vivo, deixa ele aí, vamos continuar. E terminou pregando até o dia amanhecer. A gente não prega tudo isso, não. O culto é 1h15 na terça-feira, 1h30 na sexta, 2 horas, domingo 2 horas de culto, Santa Ceia se estende mais um pouco, mas a pessoa já não tem o hábito de oração, então esse ambiente não se torna agradável para ela, se sente desconfortável, porque aqui é um ambiente onde se vai ouvir a palavra e vai o quê? Orar. Então, se a pessoa não tem costume de orar, se ela não tem hábito de orar em casa, quando ela chega aqui, esse lugar é estranho, porque esse lugar aqui é o quê? De oração, porque Jesus disse, a minha casa é chamada casa de quê? De oração. Por isso que Jesus disse, vocês ficam em Jerusalém, porque o templo está em Jerusalém, a casa de oração está em Jerusalém. Ficam em Jerusalém orando, então a pessoa não tem hábito de orar, o culto é chato demais. O culto é muito ruim, aí o discípulo que se diz discípulo, mas não ora, então ele chega no culto e não vê a hora de acabar o culto, porque ele não tem experiência transcendente no mundo espiritual, ele não sabe como é chegar na presença de Deus, então ele só fica aqui na vida linear, só vendo parede, teto, isopor, vê um homem com o microfone na mão e não consegue sentir a virtude de Deus derramar sobre ele. Então o culto se torna muito ruim, porque ele já não ora em casa e quando chega aqui não tem como. Porque na verdade o culto não começa aqui, o nosso culto começa no caminho, em casa. A gente ora em casa, a gente ora no caminho, andando todo o tempo, falando com Deus, tendo aquele momento de particularidade, onde você dobra o teu joelho, fala com Deus, se inclina na presença dEle. E Jesus tinha esse hábito, ouvir a palavra nos sábados na sinagoga e orar. E ele está lá na sinagoga, ouvindo a palavra. Isaías é o texto que está sendo lido, a pregação que está sendo feita naquele dia. O rabino termina de pregar, explica e convida alguém para falar, dá oportunidade para alguém. E aí Jesus, depois de 40 dias desaparecido de Nazaré, ninguém mais via Jesus, era conhecido do bairro, foi criado em Nazaré, todo mundo conhece a Maria, o José, o filho do carpinteiro Jesus. E aí o rabino olha e diz, olha gente, Jesus está aqui hoje, depois de 40 dias a gente não via ele, ou tem a oportunidade, aí entrega a leitura do dia e entrega o livro do profeta Isaías para Jesus e abre justamente aqui, no livro de Isaías. Estou aqui em Lucas 4, mas a leitura é feita no livro do profeta Isaías, quando Jesus faz essa leitura, versículo 18, ele vai ler o livro de Isaías, que hoje é o capítulo 61. Então olha só, Jesus diz, o Espírito do Senhor é o quê? Sobre mim. Eu estou em Lucas 4,18, tá? A passagem é de Isaías, mas eu estou em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Quando você ora, você recebe o quê? Unção de Deus. O Espírito do Senhor me ungiu. Quando você é uma pessoa que ora,
você é capacitado de unção de Deus para realizar feitos e coisas. Quanto mais você ora, mais capacidade de realização você terá na sua vida. Quanto mais você ora, mais habilidade e inteligência para desenrolar as coisas você vai ter. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista a cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem ora recebe oração, quem ora recebe unção de Deus para fazer multicoisas. Se torna multifuncional. Você se torna um ser capacitado para fazer coisas que antes mesmo você não fazia. Então, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais esse discípulo está orando, quanto mais esse discípulo permanece em Jerusalém clamando, mais unção ele vai tendo, mais capacitação ele vai tendo, mais força de Deus e virtude de Deus ele vai tendo. Os discípulos tinham uma vida tão profunda de oração que até a sombra de Pedro curava os enfermos e até as roupas de Paulo em contato com o doente produzia milagres. O profeta Eliseu era um homem de tanta oração que quando Eliseu morreu, sepultaram ele. Depois de um tempo, estava a sepultura do Eliseu, os ossos já estavam ali, já tinha se decompondo, Israel estava sendo invadido, está lá no primeiro livro dos Reis. Israel está sendo invadido no segundo livro dos Reis. E aí estão fazendo um sepultamento de um homem, levando o cortejo. Aí começaram a gritar: está sendo invadido, estamos sendo invadidos. Pegaram o cadáver e jogaram na cova do profeta Eliseu. Quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, o morto, com contato com Eliseu, o morto ressuscitou. Porque Eliseu tinha uma porção dobrada do espírito de Elias, era ungido de Deus. E o profeta Eliseu era um homem de muita oração. Era um homem que orava demais. Elias orou, o céu não deu chuva. Elias orou e choveu de novo. Eram homens de oração, amados, não tem segredo. Quanto mais oração, mais unção de Deus você vai tendo para fazer as coisas. E aí você vai ver como será fácil servir a Deus no reino dele e quão leve será, porque não haverá peso. A unção de Deus tira o fardo, a unção de Deus tira o cansaço, a unção de Deus tira a fraqueza, a unção de Deus tira todos os desejos carnais do teu corpo. Quanto mais unção de Deus você tiver, mais o diabo vai fugir de você, porque buscai a Deus, se humilhai-vos debaixo da potente mão poderosa do Senhor, buscai ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque o diabo sabe quem tem unção de Deus e quem não tem. Quem tem unção, ele olha e diz: contra esse, ainda que eu tente, ainda que eu aperte, ainda que eu faça tudo possível para que ele fraqueje, ele não fraqueja, porque é um homem que ora, é uma mulher que ora, é um homem que busca e está revestido e revestida da virtude do Espírito Santo de Deus. E com essa presença, o diabo não poderá destruir a sua vida, meu querido. Não tem poder sobre você, porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Eu duvido o diabo tocar na vida de um homem que ora, meu amado. Duvido, as pessoas têm muita conversa fiada. Eu estou lendo para você na Bíblia. Tem gente que tem desculpas para justificar as suas quedas. Porque não ora, porque não jejua. Ah, não, pastor, porque já vi muitos homens de oração e que tem unção de Deus cair. Já vi sim, mas como é que estava o particular dele com Deus? Tu sabe? Você só conhece a queda, mas você não viu o processo da queda. É aí que está o problema. Mas era um homem de unção, era um homem que buscava a face de Deus, era um homem que falava em mistério, é um homem de Deus que pregava. Conheço bastante. Por isso que Paulo disse: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E a única maneira de você se cuidar é através da oração, do jejum e vigiando, porque Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Então tem que haver esse momento de oração, para que você tenha unção, para que você receba o Espírito Santo. Olha o que aconteceu com os apóstolos aqui para nós encerrarmos. Vá comigo no livro de Atos, onde nós iniciamos aqui, no capítulo de número 2. Olha o que aconteceu. Depois deles ficarem 7 dias orando, desde que Jesus subiu aos céus e até o momento em que cumpriu-se o dia de Pentecostes. 7 dias, olha só. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois você vai ver na Bíblia que eram só 120. Só 120 que receberam essa virtude aqui, ó. Foram só 120 que receberam essa unção de Deus. Foram quantos que receberam a instrução? 500. 380 cansou de orar. 380 disse: é muita oração e nada acontecendo. É muita oração e nada move. Ele falou que não muitos depois desses dias nós iríamos receber o Espírito Santo. Mas cadê? Olha o que aconteceu, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, diga, todos foram cheios do Espírito Santo. Receberam a virtude. Quanto mais você ora, a unção de Deus vem sobre você. Quanto mais você ora, Deus derrama o Espírito dele, a virtude dele sobre a tua vida. E começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo, olha só, concedia que falasse. Começaram a receber variedades de língua, falar nos idiomas das pessoas que estavam ali. E quando você ora e busca a sua vida de oração, Deus começa a te dar unção. Para que essa unção? Para você fazer muitas coisas. Curar, libertar, restaurar, pregar, ajudar as pessoas, suportar as lutas, suportar as dificuldades. Quanto mais você ora, mais unção você tem. Quanto menos você ora, menos unção você tem. E você vai se tornando desqualificado. Porque você não quer mais orar. Você pensa que é só falar no nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse varinha de condom. Fala no nome de Jesus e o milagre acontece. Não é assim. O que move a mão de Deus, a virtude de Deus, é a oração do servo, é a oração do discípulo. Você tem que criar hábito de oração. Você tem que ter vida de oração. Não adianta querer fazer as coisas sem orar. Não adianta querer fazer as coisas por intuição. Jesus não fazia nada por intuição, ele fazia na virtude do Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, o qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas Jesus subia no monte de noite e descia quando o dia amanhecia. Jesus todos os sábados estava na sinagoga para ouvir a palavra e orar. Os judeus fazem 3 orações durante o dia, de manhã, de tarde e de noite. Nas 3 virações do dia eles oram. E o discípulo de Cristo tem que criar esse hábito. Você precisa criar esse hábito na sua vida, de orar, participar dos cultos de oração. Dizer, Deus, preciso orar mais. Tem pessoas que não oram durante o dia e nem na igreja.